Quinta-feira, dia de matar a saudade. Sabe de quem? Kelly Silva, na reprise do programa que foi ao ar dia 30 de julho de 2020, com o tema Escritores do Semiárido. E sabe quem mais? Afonso Celso, Deolinda Marques, Elaine Poeta. Este programa está imperdível. Então, vem ver com a gente. Já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Tá esperando o quê? TV na Estante, compartilhando soluções. Vem! Boa tarde, sejam bem-vindos a todos. Está começando mais um Nestantim, um programa produzido e apresentado por jovens egressos do projeto Jovens Radialistas do Semiárido, do Instituto Bicla, com a coordenação de Josimar Santana, do Coletivo de Comunicação Cidadã. Eu sou Kelly Silva e quem vai apresentar comigo é a Sara Mesquita, mas ela não chegou ainda por problemas técnicos. Bom, eu já quero pedir para você que está assistindo para deixar o seu like, para se inscrever no nosso canal TV na Estante e para interagir com a gente, mandando suas dúvidas, suas mensagens para os nossos convidados através do chat dessa live. O tema de hoje é escritores do semiárido. E para falar sobre esse tema, a gente vai receber 3 convidados especiais. A primeira convidada é Elaine Poeta. Ela é natural de Coronel José Dias, aqui do Piauí, é pedagoga, comunicadora social, escritora, poetisa, contista e também egressa do projeto Jovens Radialistas do Semiárido. Tem 2 livros publicados, Espasmos Emocionais e Um Passaporte Pré-Histórico. Tem poesias publicadas em antologias pelas editoras Benfazeja e Editora Sextante. E tem um conto Lira, publicado na antologia O Baile, pela Editora Rico. Seja bem-vinda, Elaine. O nosso segundo convidado é o Afonso Celso. Nasceu em Teresina, mas mora em Timon, no Maranhão. É estudante de jornalismo, escritor e palestrante. Tem 3 livros publicados. O primeiro se chama Escrevi Sua História, o segundo Para Confortar Seu Coração e o terceiro, na versão e-book, se chama Para Iluminar Seu Dia. Ele também já participou dos principais eventos literários do Piauí. Seja bem-vindo, Afonso. Obrigado. A nossa terceira convidada é Deolinda Maria Marques, professora aposentada, formada em letras e especializada em literatura brasileira, e membro efetiva e atual presidente da Alerp, ocupando a cadeira 27 desde 2019 e tem 5 livros publicados. Seja bem-vinda, Deolinda. Bom, há quem diga que a nossa literatura brasileira ela é jovem em comparação com outras literaturas milenares, né? A gente sabe que a nossa literatura começou por volta do século XVI, assim que os portugueses chegaram aqui no Brasil, mas que ela só foi começar a ser desenhada lá no século XVII, a partir do Barroco, com Gregório de Matos. Quando os nossos colonizadores chegaram aqui no Brasil, em 1500, a literatura ocidental ela já contava com um grande acervo e tradição. Fica para trás. Nossa literatura é rica em diversos gêneros, seja romance, poesia, crônica, conto, entre outros. E a nossa literatura ela conta com nomes de grande representatividade, como, por exemplo, Castro Alves, Machado de Assis. Tivemos um pequeno probleminha técnico, a Kelly Silva. Para a gente começar o programa, desejar toda uma boa tarde, né? A Deolinda, ao Afonso, a Elaine Poeta. E a gente vai assistir agora, para a gente começar, antes de elas entrarem, a gente vai começar com um vídeo de uma criança que mandou para a gente.
Ontem tinha um vídeo muito da Larissa, de 7 anos, que ela está chegando, é um problema de internet, né? Desculpa, gente, caiu aqui do nada. Você vai mostrar o vídeo da Ana Clarissa ou já posso começar com as perguntas? Isso, da Larissa. Isso, a gente vai começar com o vídeo, aí a gente volta já já para fazer as perguntas com os convidados. Isso, você já anunciou o vídeo dela? Tá bom? Ela, viu, Deolinda, uma criança que viu a gente, essa questão da literatura. Boa tarde a todos e a todas, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Clarissa, tenho 7 anos. Estou aqui para falar de várias coisas importantes. Primeiro que a leitura ela sempre marcou a minha vida, não sei a de vocês, mas a minha vida depende da leitura. Os livros fazem parte da minha vida. Me marcou muito, quando eu não sabia ler, pegava o gibizinho e tentava entender pelas imagens. E isso, o tempo foi passando até que eu aprendi a ler. Comecei a ler em casa, na sala de aula, foi uma festa. Eu depois comecei a escrever poesias, poemas. A leitura é emoção, é tudo. Vamos dizer assim. Autores que eu gosto: Vilebaldo Rocha, Samuel Nascimento, Assis Brasil, aqui ó. Um autor que assim sempre marcou muito a minha vida. Autores que eu gosto: Eva Graça e Deolinda Marques. Olha, esse livro dela, esse aqui dela, gente, esse livro é o livro da minha vida. Deolinda é uma pessoa extraordinária, ótima, os livros maravilhosos, encantadores, que eu recomendo. E eu não tenho palavras para descrever a Deolinda. A Deolinda é a Deolinda, entende? Não criaram uma palavra que combine com ela. Todas são pouco, né? Como eu já disse aqui, eu comecei a fazer poesia e música. Eu vou falar um trechinho de uma poesia que eu fiz em homenagem à minha escola, que eu tô com muita saudade, e também já que a Deolinda é professora, né? A Gentileza no MH. A Gentileza no MH eu vim aqui descrever, porque é uma grande escola que nos ajuda a crescer, humaniza corações, por isso essa poesia estou aqui para ler. É para o MH que essa poesia nasce. Nela é bom que mencione, com muito riso na face, pessoas encantadoras como as minhas professoras e meus colegas de classe. Gente, é só um trechinho, mas se vocês quiserem eu gravo para vocês. A leitura na minha vida é tudo. Então, um beijo para você, parabéns pela TV na Estante, é uma fonte ótima e obrigada a todos. Muito obrigada pela participação, Ana Clarissa. E vimos aqui que a dona Deolinda tem uma fã, né, dona Deolinda? O que você acha Pois disso? É um amor, é uma gracinha essa Ana Clarice. Inteligentíssima, é uma artista, nasceu artista, não tem jeito. Agradecendo mais uma vez a participação da Ana. Bom, agora vamos dar início à nossa primeira rodada de perguntas e eu quero começar perguntando para a senhora Deolinda. Para a senhora, quais são as dificuldades encontradas para ser escritor aqui no semiárido? Eu não ouvi a pergunta. Tá, eu perguntei quais são as dificuldades enfrentadas para ser escritor aqui no semiárido. Olha, as dificuldades são tantas, né? Primeiro, por a falta. A Deolinda caiu? Ou é só aqui para mim? Bom, já que a Deolinda caiu, enquanto ela resolve o problema, a gente pode passar para a segunda pergunta. Está me ouvindo direito, Afonso? Oi, não tô te ouvindo direito, Kelly. Não ouvi tu pergunta direito. Tá me ouvindo agora? Não perguntei ainda. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Agora sim, fala aí de novo.
Sim, bom, a gente, já que a Deolinda está com problemas de internet, a gente vai pular a pergunta dela e conversar com você, pode ser? Eu não consegui te ouvir de novo. Você está ouvindo, Elaine? Agora voltou, mas não estava vendo ninguém. Peraí, deixa eu ver. Problemas acontecem. A senhora pode começar a responder a pergunta agora? As dificuldades são muitas, porque nós vivemos numa região onde as oportunidades são poucas, né? E falta muito apoio por parte dos administradores, né? Então, o escritor hoje, ele muitas vezes produz e não tem condição de divulgar a sua produção, a sua obra, né? Então, falta muito apoio nesse sentido, né? Tem muitas dificuldades com relação à publicação, à divulgação, de um modo geral, né? Isso. E você falando isso, me surgiu uma pergunta aqui. Tem muita gente que, para fazer sucesso, não só na escrita, como também na música, eles saem da sua cidade, por exemplo, do seu estado, aqui do Piauí, e vão para São Paulo, para Rio de Janeiro. Você acha que isso traz resultados? Você acha que é melhor ir para São Paulo fazer sucesso lá? Não, eu não concordo que a pessoa deve deixar a sua terra, até porque nós sabemos que a produção ela pode ser feita em qualquer lugar e o que se escreve, embora muitos escritores, no momento que eles estão vivos, não sejam reconhecidos, mas se ele produz uma obra de qualidade, em algum momento essa obra vai receber esse reconhecimento, né? Então, nós sabemos que muitos escritores ficam no anonimato e só, às vezes, depois da morte, né, tem um reconhecimento póstumo, né, mas que um dia essa obra passa a ser reconhecida e vai ser, o seu valor vai ser reconhecido pela sociedade. Ótimo, verdade. Bom, tá escutando agora, Afonso, a gente? Agora sim, agora tá tranquilo. Pois é, eu Tá, então também a gente estou vai passar ouvindo para a bem. sua pergunta agora. Bom, há quem diga que os brasileiros têm uma pequena mania, um péssimo hábito de leitura, vamos dizer assim, pouco hábito de leitura, principalmente os jovens. Afonso, para você, qual o papel da escrita na formação do jovem aqui no semiárido? Eu acho muito importante a valorização. A gente ainda vive em um país que, infelizmente, como você disse, não tem o costume de ler tanto quanto outros países mais desenvolvidos. Mas eu acho que é muito importante a gente cada dia mais trabalhar, cada dia mais valorizar os escritores daqui, valorizar as pessoas daqui que têm um trabalho legal, que têm uma arte bacana, porque quanto mais a gente fizer isso, mais os holofotes vão se virar para cá. A gente vê vários artistas daqui muitas vezes tendo que sair para fora para ter um reconhecimento em vida ainda, para ter um reconhecimento mais rápido, de certa forma. E a gente vê vários artistas saindo para morar em outras capitais para poder ter uma visibilidade maior, para poder ter o contato com grandes empresas, com grandes editores. Não que isso não aconteça a gente estando aqui, mas às vezes muitas pessoas se veem na necessidade de sair para poder fazer sucesso, entre aspas. Mas acredito que quanto mais a gente valorizar, quanto mais a gente atrair as coisas para cá, a gente contar com o apoio dos governantes, contar com o apoio das pessoas em lerem nossas obras, em comprarem, em ir atrás das coisas que a gente produz, acredito que a gente possa crescer muito a cultura daqui, que já é muito grande, mas a gente pode acrescentar bastante. Ótimo. Agora para a Elaine, você está escutando a gente, Elaine? Ela está falando alguma coisa? O microfone dela está desligado. Perdão, tinha desligado. Estou ouvindo sim. Ótimo. A gente estava falando sobre a participação da escrita na formação dos jovens, né? E você é pedagoga, você realiza trabalhos com jovens e com escritores. Conta pra gente as suas percepções acerca disso. Você acredita que essa profissão de escritor é bastante adepta atualmente aos jovens? Primeiramente, boa tarde, né? Para vocês, para você que está nos assistindo agora. Bem, eu me sinto privilegiada por
Pode continuar, a gente está te vendo. Acho que aconteceu mais um problema técnico aqui, com mais uma convidada nossa. Eu me sinto privilegiada pelo fato, né, de desenvolver projetos, né, com jovens e adolescentes, né, desde meu primeiro emprego, né, desde meu primeiro trabalho. A minha primeira experiência com os jovens, né, foi no ProArte, né? Então, além de ter sido uma experiência muito boa de trabalhar com jovens, foi justamente nessa área também de fomento à leitura, de produção literária. Né? Então, foi super bacana. E o que eu pude perceber, né, a partir daí, foi que o jovem, né, o adolescente, ele tem pressa em se expressar, né? Expressar de uma forma consistente e ousada, né? Então, eu aprendi nesse espaço do ProArte com os jovens, aprendi isso. Então, minha segunda experiência foi justamente também no projeto Jovens Radialistas do Semiárido, né? Que a gente acompanhou o projeto aqui em São Raimundo Nonato, acompanhou os jovens. E o que eu pude perceber também é mais um problema técnico. Bom, enquanto ela conserta o problema dela, a gente pode passar para as próximas perguntas. Ela não está aparecendo mesmo não, né? Não é só para mim, não. Tá bom, então vamos lá. Vamos passar agora para a Deolinda, enquanto a Elaine não volta. Bom, Deolinda, a gente sabe que cada um de nós tem hábitos, maneiras, uma forma de realizar nossas tarefas, né? Eu queria saber que você, com 5 livros, deve ter alguma preferência de hábitos ou de ambientes na hora de você escrever. Você tem algum desses hábitos? Tem algum lugar específico para escrever, para se concentrar na hora de escrever? Liga seu microfone, por favor. Seu microfone está desligado. Vocês me ouviram? Caiu e a gente acabou perdendo você na metade da sua resposta. Não concluí. Pode continuar enquanto a Deolinda resolve o problema dela. Então, eu parei no Jovens Radialistas do Semiárido, não é isso? Isso. Então, essa foi minha segunda experiência com jovens, né? Também nessa área de comunicação, de escrita e de produção, né? Que os Jovens Radialistas do Semiárido também proporciona. E isso, eu pude perceber isso, né? Também essa questão da particularidade, né? Da linguagem própria do jovem, que é uma característica que faz com que a informação, com que a produção, né, ela chegue de uma forma bem lúdica, né, e bem mais, digamos, efetiva. E aí, minha terceira experiência com jovens também né, ainda está sendo na Caritas, né, que é no espaço da Caritas de Suzano São Raimundo Nonato, porque além da gente vivenciar, né, a poesia, do cuidado com o próximo, né, efetivamente, a gente também tem um grupo de jovens comunicadores, que é o grupo Gitirana, né, que nasceu na Caritas, né, e que eles mesmos dizem que pretendem crescer lá nesse espaço da Caritas. Então, a gente vem acompanhando e eu percebo
como esses jovens, eles são, eles são criativos, eles vivenciam realmente a arte, tanto como produzir, né, como também eles vivenciam do modo deles. E o curioso é que tem dois jovens, agora no Gipirana, que eles participaram das duas primeiras minhas experiências também. É a Roseli e o Cláudio, que eles vêm desde da minha experiência no ProArte. Eles participaram do ProArte, depois foram jovens radialistas do semiárido e agora é Juventude Chitirana. Então, assim, é uma coisa muito boa e eu percebo, assim, você pergunta sobre a criação, né, sobre jovens criarem poesias, produzir. Sim, sim. Existe, né, os jovens hoje, eles têm essa tendência de se comunicar e comunicar de uma forma rápida mas também eles têm essa coisa da poesia, né, de vivenciar e de fazer acontecer de uma forma que, mesmo que não seja a forma escrita de escrever e publicar, mas a gente percebe, né, nas vivências. Perfeito. E a senhora Deolinda está escutando a gente agora? Agora estou. Isso, pois eu vou repetir a sua pergunta, tá bom? Eu disse que todos nós temos Certo. rituais, temos manias na hora de realizar alguma atividade. Eu quero saber da senhora que tem 5 livros, se a senhora tem algum ritual, algum costume, algum lugar para se concentrar na hora de escrever. Olha, na realidade, eu não tenho muito ritual, eu não tenho mania, me parece que na pergunta tinha se gostava de escrever ouvindo música, não. Eu, geralmente, tenho aquele momento que você tem a ideia, a inspiração, eu agora estou adquirindo mais o hábito de ter sempre próximo papel e caneta, né? Porque antes eu perdia muitas ideias, porque depois passava, mas eu gosto de escrever à mão, né? E só depois é que eu faço a digitação. É o único hábito assim que eu consigo mais o raciocínio, talvez por toda a nossa história de escrita ter sido anterior ao computador. Então, o meu raciocínio é mais escrevendo à mão. Aí só depois é que eu digito e dou a forma ao poema, ao texto. Entendi. Bom, passando agora para o Afonso, eu queria saber sobre bloqueio mental agora. Não só os escritores também, como os estudantes de jornalismo, como eu, como você, a gente passa por esses momentos, né, de bloqueio mental. Às vezes a gente passa 2 dias para escrever um texto. Enfim, eu queria saber se você passou por esses momentos, como passou durante a escrita dos seus 3 livros e como você fez para lidar com essa situação de bloqueio. Tem meses que eu passo meses sem escrever alguma coisa, mas tem meses que eu escrevo já quase metade de um livro. Então, sempre eu tento tirar também um pouco de uma folga para mim, porque acho que a gente precisa disso, a gente precisa descansar um pouco a mente. E sempre que eu estou fazendo isso, sempre que vem a inspiração, às vezes vem numa noite, às vezes vem dirigindo no trânsito, aí às vezes para o carro para escrever alguma coisa, porque não gosto de perder as ideias. E sempre tô com o celular na mão, então facilita muito, porque eu acabo escrevendo no bloco de notas do celular, mas o bloqueio mental é muito complicado. Eu sempre tento fazer o máximo possível para poder escrever todos os dias. Você falando também do ritual que você falou na pergunta anterior, eu sempre tenho que tá escrevendo, tomando alguma coisa. E geralmente eu gosto muito de tomar café com água com gás. Então, toda vez que eu estou escrevendo, eu coloco um cafezinho para mim e começo a surgir as ideias. Estou tentando escrever todos os dias, nessa quarentena está um pouco difícil, mas por conta de todas as coisas que a gente vem absorvendo, de notícias e etc. Mas a gente que trabalha com a escrita, a gente sempre tem que lidar com esse bloqueio mental de uma forma
é mais natural a gente respeitar o nosso tempo, respeitar a nossa cabeça e escrever quando realmente a inspiração vem. Ótimo, verdade. Bom, quero lembrar que esse é o programa Nestantin, onde a gente tem o propósito de compartilhar soluções. O tema de hoje é escritores do semiárido. Gostou do tema? Então já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, que é TV Nestante, e você pode também interagir com a gente, mandando suas mensagens, suas dúvidas, suas perguntas aqui para os nossos convidados. Agora a gente vai ler aqui algumas das interações que já temos. O João Vitor Rodrigues mandou boa tarde, João Vitor. A Miralange Ventura falou que linda para Ana Clarissa, do vídeo do começo do programa. Sim, ela é muito linda. Eduardo Paiva mandou 2 corações. Boa tarde, Eduardo Paiva. A Maria Mercedes também está aqui conosco. Kelly Leal botou Ana Clarissa, linda, meu amor. Verdade, Ana Clarissa é muito linda. Agora a gente vai para a segunda rodada de perguntas. Só que antes de começar as perguntas, a gente vai mostrar mais 2 vídeos de 2 poetas. O primeiro é o Vilebaldo Rocha, que é professor, poeta, ator e escritor da cidade de Picos. Produção, pode colocar o vídeo dele, por favor? Olá, eu sou Vilebaldo Rocha, professor, ator e poeta da cidade de Picos, e gostaria de compartilhar com vocês o poema Heróis de minha autoria, que está no meu segundo livro, O Caçador de Passarinhos. História de heróis a gente lê nos livros e vê nos filmes da televisão. Compra um pôster e prega no quarto para servir de fonte de inspiração. Mas quem é esse que de madrugada põe o pé na estrada para trabalhar? Com as mãos sulcadas, constrói um destino para o seu menino poder estudar. Que ele mata a sede, que ele mata a fome, que ele dá um nome para poder honrar. Mas quando chega em casa cansado, não encontra braços para lhe abraçar. História de heróis a gente lê nos livros e vê nos filmes da televisão. Compra um pôster e prega no quarto para servir de fonte de inspiração. Mas quem é essa que é a mãe do mundo e não tem um segundo para relaxar? Faz o café, arruma a mesa, varre a casa e haja bagunça para arrumar. Ainda encontra tempo e faz uma prece que o filho merece para não desgarrar. E ao fim da noite, já muito cansada, não encontra braços para lhe abraçar. No meio da sala, o filho admira o artista famoso da televisão e não percebe que bem ao seu lado existem heróis ao toque das mãos, que não dão autógrafos nem saem em revistas, mas são eles que inspiram os da televisão. Não dão autógrafos nem saem em revistas, mas são eles que inspiram os da televisão. Ótimo, agora a gente vai para o nosso terceiro vídeo, que é da Ana Maria Coutinho, que é professora, escritora e poetisa, e também é de Picos. Pode colocar o vídeo dela, produção. O melhor de mim, o melhor de ti, o melhor que há em nós, cuidadosamente guardado para o ser que há de vir, caprichosamente repassado, o caráter, a forma, o brilho do olhar, a perfeição de células por Deus delineadas, com a bênção divina em 10 multiplicadas, ou seriam divididas, igualitariamente distribuídas entre cada um dos frutos. Bendito DNA. Obrigado pela participação dos 2 poetas incríveis. Agora a gente vai passar para a fase das perguntas. Bom, Elaine, geralmente os escritores, quando escrevem, eles têm base nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, né? Eu quero que você conte pra gente de onde veio as suas inspirações para escrever os livros que você publicou. Seu microfone está desligado. Então, toda a inspiração, toda a criação, né? A produção, ela parte do íntimo, do seu criador, da sua criadora, né? Das suas
das suas experiências, como você disse, né, das suas frustrações até, né? Então, a minha inspiração, ela vem muito do chão que eu piso, né? Do lugar onde eu vivo, né? Das pessoas que eu convivo, das histórias que eu ouço pelos lugares que eu passo, né? Pelas histórias dos contadas pelos meus avós, né? Minha mãe. Então, é uma coisa bem que nasce da gente mesmo e que a gente transforma em uma produção que para as outras pessoas poderem nos conhecer, conhecer o nosso lugar, conhecer a nossa, os nossos pontos de vista através do que eles leem. O meu primeiro livro, Espasmos Emocionais, né, ele foi inspirado muito, ele traz muito como é que eu posso falar? Ele traz muito mundo caótico, né, da minha adolescência. Se você for ler, ele... Oi? Estão me ouvindo, né? É porque Pode continuar. Saiu novamente aqui. Então, ele traz muito esse meu mundo caótico da adolescência, né, os espasmos emocionais. Já o Passaporte Pré-Histórico, né, ele traz muito, ele diz muito do meu sentimento de pertença mesmo, né? É inspirado né, num lugar que para mim não guarda apenas pinturas rupestres, né, de Parque Nacional Serra da Capivara. Bom, continuando e falando ainda sobre inspiração, sobre como surgiu as ideias de escrever o livro, eu queria saber do Afonso como surgiu a ideia dele de virar escritor, escrever seu primeiro livro, se ele demonstrou talento quando era criança, teve apoio da sua família, da sua escola, dos seus amigos. Conta pra gente. Então, eu sempre tive muito apoio dos meus amigos, os amigos mais próximos sempre me apoiaram muito. Sei que no início, para a gente ainda viver numa sociedade ser um pouco machista, a gente tem que escutar algumas piadas e não foi diferente. Eu tive que escutar algumas piadinhas quando eu estava no início, mas nada que me desmotivasse a continuar escrevendo. Quanto ao apoio dos meus pais, no início foi, tipo assim, eles não acreditavam muito que eu poderia lançar meus livros, etc e tal, mas a partir do momento que eles viram os livros prontos, foram total apoio, eles sempre me apoiaram muito, sempre me acompanharam nas palestras, nos eventos, sempre desejaram muito sucesso para mim. Eu fico muito feliz toda vez quando eu vejo, quando sai alguma coisa minha a meu respeito em algum portal, em alguma notícia, eu sempre mando pro pai, aí eu vejo ele todo feliz compartilhando com os amigos dele, etc e tal. E graças a Deus hoje tenho muito apoio dos meus amigos, tenho muito apoio dos meus familiares, e graças a Deus as coisas vêm dando certo. Que ótimo, apoio é essencial, né? E continuando sobre inspirações, eu queria saber as inspirações da Deolinda. Você tem Olha, alguma inspiração e por quê? Olha, a minha inspiração, na realidade, é a minha infância no interior, as minhas experiências de vida, né? E eu também tenho algumas produções relacionadas às temáticas sociais, aos problemas da sociedade, porque, na realidade, o escritor e o poeta, ele tem essa capacidade de se sensibilizar e de ver aquilo que passa despercebido pelas outras pessoas. Então, a nossa experiência de vida, a nossa percepção de mundo é sempre o ponto de inspiração para as nossas produções, para os nossos escritos. Ótimo. Bom, a Elaine é pedagoga, como a gente já falou, e eu queria saber de você, Elaine, se a família tem participação nesse estímulo do jovem para ser escritor, para ter uma boa escrita, para ter uma boa leitura, e como a família e a escola pode estimular isso na criança, no jovem. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A família, ela sempre é um ponto de partida, né?
Então, incentivar, não só incentivar a leitura, mas também o senso crítico, né? Então, assim, num país onde o retrato da leitura, né, é muito triste ainda, né, eu acho que o papel da família é crucial, é importante para fazer com que esse jovem, essa criança, ele crie esse hábito da leitura em casa, né? E é exemplo, né? Porque família é exemplo. Então, é ter o livro presente em casa, não só na estante, mas nas mãos também, né? Agora, já no tocante à escola, né? O fomento à leitura na escola precisa realmente ser efetivado. E para isso, a gente vê muito, por exemplo, eu quando eu estudava, passei muito por isso, essa questão da biblioteca da escola, né? Não é só dizer, a biblioteca tem que ter uma biblioteca atraente. Não é só. Não é só dizer isso. Porque muitas vezes a biblioteca da escola, tem professor que usa a biblioteca da escola como um lugar punitivo. Entende? Olha, se você não fizer isso, você vai para a biblioteca, como se lá fosse um lugar de punição. Como é que uma criatura vai gostar de ler, né, desse jeito? Então, a biblioteca ela precisa ser um espaço, né, um espaço prazeroso, né? Não só o professor, mas todos da escola, até mesmo as pessoas, as crianças, os jovens, eles precisam dar ideias de como gostaria que fosse essa biblioteca. Então, um lugar prazeroso onde aconteçam eventos culturais, né? Eventos de produção livre, de produção guiada, né? Então, eu acho que realmente precisa, urgentemente, de que a gente entenda isso, né? Entenda que o fomento à leitura é muito importante, tanto na família como na escola, como em outros espaços que a gente também se adentra. Ótimo. Bom, aproveitando esse momento que a Elaine já falou do que se trata as duas publicações dele, eu queria que o Afonso também falasse um pouco sobre do que se trata os 3 livros dele, e em seguida a dona Deolinda também falasse um pouco sobre os livros dela. Pode começar, Afonso. Bom, os meus 2 livros, muita gente diz que é de autoajuda, e de certa forma porque eu sempre digo que toda arte é autoajuda, toda arte é autoajuda, o cinema é autoajuda, a música é autoajuda, porque a partir do momento em que você está passando por algum momento de dificuldade, você está, hoje como o pessoal diz, na bad, você está triste, e você procura assistir um filme para se sentir melhor, você procura ouvir uma música para se sentir melhor, aquela música, aquele filme te ajudou, então de certa forma foi uma autoajuda. Então meus 2 livros ele tem muito essa pegada de são crônicas e frases, que eu tento falar sobre as situações da vida, sobre as situações que a gente passa no dia a dia, sobre relacionamento, sobre amizade, sobre superação, sobre motivação, ansiedade, medo de relacionamentos e etc. Então eu tento muito escrever meus textos baseados em algumas histórias que eu já vivi, umas histórias que eu vou viver, que meus amigos me contam, que os leitores me contam. Então eu vou escrevendo e inclusive meu segundo livro se chama Para Confortar Seu Coração, que justamente são crônicas que eu tento dar uma palavra positiva para as pessoas. Ótimo, perfeito. Agora você, Deolinda. Olha, você pediu para falar um pouco dos livros, né? De que trato. Na realidade, os meus livros, eu tenho 2 livros que são literatura infantil, o que a Ana Clarice fez a referência, o Gato e a Lagartixa, né? Esse livro. E tem também o Cacão e a Raposa. Esses 2 livros foram escritos justamente, Elaine, com o objetivo de incentivar a leitura, porque eu também sou professora, né, e passei minha vida inteira batendo nessa mesma tecla, que a leitura é mais importante do que tudo. Então, esses 2 livros foram escritos com esse objetivo de incentivar a leitura, e tem tido um retorno assim muito bom,
porque ele já está sendo adotado em 2 escolas na cidade de Picos. Em 2019, 2020, 2 escolas adotaram os 2 livros para as crianças como paradidático. E tenho também os livros que eu tenho, os que eu publiquei, na área da crítica literária, que é impressões de leitura, que são artigos e ensaios sobre escritores piauienses, e o outro, o Rio Chico Miguel, também, que é um livro de crítica literária, porque me parece que uma das formas também de divulgação da literatura e de incentivo à produção da escrita é o papel da crítica, porque às vezes a crítica é mal vista, porque as pessoas às vezes podem pensar que a crítica é só para criticar. Não, a crítica ela tem um papel de respaldar a produção, de mostrar o valor daquela obra, né? Então, no momento em que um autor é estudado, que é apontado como uma indicação boa de leitura, isso é uma forma muito promissora para o escritor, porque ele vai sentir que aquilo que ele escreveu tem realmente uma significação para a história da literatura, para a sociedade como um todo, né? Ótimo. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria esclarecer o porquê de não ter outra apresentadora aqui e o porquê de ter aparecido o nosso coordenador no começo do programa. Geralmente, nossos programas são conduzidos por 2 mediadoras, mas a Sara não está no Piauí, ela está em outro lugar e lá a internet não é tão boa. Então, estava caindo toda hora, ela não conseguiu mais entrar, então eu tive que direcionar esse programa sozinho. E o coordenador, Josimar Santana, ele entrou no começo do programa porque a minha internet também caiu e graças a Deus ela já voltou, então a gente vai conseguir seguir o programa tudo direitinho como foi o combinado. Agora, melhorou bastante, né? Oi? Graças a Deus. Eu digo, melhorou muito. Isso, melhorou, graças a Deus. Bom, a próxima pergunta que eu queria saber de vocês 3. O que motiva vocês como escritores? A gente pode começar pelo Afonso. O que te motiva a ser escritor, Afonso? O que me motiva, eu sempre gosto muito de escrever, então eu acho que a vida me motiva a escrever. Mas às vezes eu me pergunto assim, poxa, por que eu compartilho os meus textos? Então eu vou tentar levar essa pergunta para esse lado. Porque eu acho que mesmo que eu desistisse de compartilhar meus textos, eu iria escrever pela vida inteira. Muitas vezes a gente se sente angustiado, a gente se sente, de certa forma, não valorizado nossos textos, nossos livros e tal, e a gente acaba pensando em desistir de compartilhar nossos textos, de compartilhar nossas crônicas. Já pensei várias vezes em deixar de compartilhar no Instagram, de largar o Instagram de lado, mas toda vez quando eu penso nisso, eu recebo mensagens positivas, mensagens dizendo que os meus textos, as minhas frases ajudaram pessoas a terem um dia melhor, ajudaram as pessoas até a saírem de depressão e tudo mais. São mensagens bem positivas em que me alegram muito e me fazem me sentir motivado para continuar a escrever. Então, além da motivação pessoal de escrever todos os dias, de querer escrever todos os dias, eu me sinto motivado a compartilhar esses textos pelas pessoas que me acompanham nas redes sociais, pelas pessoas que me leem diariamente e que sempre procuram uma mensagem positiva no meu Instagram. Aproveita e fala para quem está assistindo qual é o seu Instagram, para quem quiser seguir. Quem quiser acompanhar meu Instagram, @oAfonsoCelso, ela compartilha um pouco dos meus textos e crônicas, meus textos e frases. Ótimo. Bom, continuando com você falou da escrita, eu queria saber se você ter escolhido o curso de jornalismo tem alguma relação com a escrita? Tem. Eu tracei algumas metas para minha carreira de escritor, tracei algumas metas para a minha vida, e eu pensei, anteriormente eu pensava em cursar psicologia, mas era mais pela paixão, era mais por querer entender um pouco mais sobre a mente humana, e com o passar do tempo eu vi que para atingir as minhas metas e meus objetivos, meu objetivo maior de vida, eu achava que o jornalismo poderia me ajudar a atingir esse objetivo mais facilmente. Então, optei pelo jornalismo para poder, de certa forma, crescer mais na minha carreira como escritor.
Entendi. Bom, agora a Deolinda pode responder o que motiva você a ser escritora, Deolinda. Olha, na realidade, eu acho que a literatura ela tem várias funções, né? E uma das funções da literatura é a função social. Você escreve com o objetivo de divulgar seu pensamento, suas ideias, sua compreensão de mundo, né? E, na realidade, eu nunca planejei ser escritora, isso foi uma coisa que foi surgindo naturalmente, né? É claro que o curso de letras, a formação da universidade foi fundamental, mas a escrita é quase como uma necessidade. Você sente aquela vontade e você escreve. Se alguém vai ler o que você escreveu, se algum dia vai ser publicado, isso para mim não tem muita diferença. Eu escrevo, simplesmente. Inclusive, eu estava vendo, eu acho que eu tenho coisas escritas há quase 40 anos. Eu comecei a escrever muito, muito jovem. E só recentemente é que eu resolvi publicar. Ainda tenho resistência em publicar. Estou com muitos textos poéticos, mas nunca publiquei poesia, né? E tenho recebido umas pressões para publicar esses textos poéticos, mas, na realidade, eu escrevo e guardo, e um dia alguém lê, algum dia essa escrita vai ter uma função social ou de entretenimento, né, para a sociedade, para as gerações futuras. Ótimo. Gente, eu queria pedir desculpa, meu celular caiu aqui no meio da fala da Deolinda, mas eu já ajeitei, tá tudo certo. Agora eu quero que a Elaine responda a minha pergunta, por favor. Bem, o que me motiva, né, mais assim, a escrever na realidade, tirar da gaveta, né, das grandes editoras, dos grandes meios de comunicação, as histórias, né, de pessoas, as histórias veladas, entendeu? Escrever, não é dar voz, porque como a gente chama, porque todo mundo tem dizer que dar voz às outras, porque todo mundo tem voz, mas ter a oportunidade, né, de escrever histórias de pessoas que queriam que as outras pessoas conhecessem essas histórias, conhecessem, e elas não podem, elas não têm o meio de fazer isso, né? O que me motiva é escrever, por exemplo, para fazer as outras pessoas refletirem sobre as tantas mazelas que a gente percebe, como a Diolinda falou, né, que o poeta ele tem mais uma sensibilidade, de ver coisas que passam despercebido pelas outras pessoas, né? Então é isso, é uma forma de fazer com que as pessoas elas reflitam, elas voltam o seu olhar para coisas, para injustiças, né? Que elas reflitam sobre isso. Então, é uma forma de fazer com que o mundo reflita sobre determinadas coisas, mas de uma forma leve, como dizem, né? Que a literatura, às vezes, dizem, a literatura é ficção, mas quando diz a vida, a arte imita a vida imita a arte, né? Ótimo. Acho que o Afonso, a internet dele caiu, né? Ele não tá aqui. Então, vou aproveitar que só tem nós três mulheres. Eu quero saber de vocês duas se vocês têm encontraram alguma dificuldade, algum preconceito por vocês serem mulheres no ramo da escrita. Vocês sentiram algo em algum momento da vida de vocês ou de algum colega? Alguma colega, no caso? Eu posso falar? Pode sim. Eu não vejo dificuldade, empecilho. O que você percebe é que isso ainda a mulher ainda é minoria no campo da literatura. Se você observar, por exemplo,
os livros de história da literatura, as referências às escritoras são muito poucas. Poucas mulheres publicam. Isso não significa dizer que as mulheres não tenham escrito. Eu acho que as mulheres sempre escreveram muito, mas, na realidade, esses escritos ficaram mais engavetados, e é tanto que a história da literatura, a mulher é muito pouco representada. Eu tenho citado também como exemplo a Academia de Letras da região de Picos, por exemplo, da qual eu faço parte, onde nós, mulheres, somos menos de um terço. Nós temos hoje 30 membros, e me parece que só são 8 mulheres, né? Então, nós somos sempre minoria, mas dentro da academia, por exemplo, nós somos muito respeitadas, né? Não há nenhum tipo de preconceito em relação, até porque é um grupo mais de pessoas muito mais esclarecidas, mas eu sinto ainda que às mulheres ainda falta essa coragem de mostrar seus escritos. Muitas tiveram dificuldade, a gente sabe, por exemplo, a história de Cora Coralina, né, onde todos os seus escritos eram destruídos, muitos foram destruídos pelo próprio esposo, né, e ela tinha que esconder o que ela escrevia, mas, na realidade, a história da literatura ainda tem muito a desejar com relação à mulher. Quer falar alguma coisa, Elaine? Sim, a Julinda já falou tudo, né? Eu me sinto contemplada. Mas só acrescentando, Julinda, também a Academia Piauiense de Letras, né? A gente percebe que 40 cadeiras, né? Só 4 mulheres, né? Então, o Pico está em vantagem, né? Tá em vantagem. Nós somos quase um terço. Pois é. Aí isso é uma coisa, assim, lamentável, né? Porque a gente sabe que tem mulheres, não é por falta de talento, né, feminino. Não. É verdade. E a gente espera que nos próximos anos isso só aumente, né? Que o talento feminino seja mais reconhecido. Bom, agora a gente está chegando ao fim e eu quero que vocês duas, eu espero que o Afonso apareça também, eu quero que vocês duas deem suas considerações finais. A gente pode começar pela Deolinda. Olha, eu quero apenas dizer que foi um prazer participar, não sei até que ponto a minha participação teve tanta validade, mas para mim é um prazer sempre falar de literatura, sempre falar da Academia de Letras da região de Picos, né, que a gente tem aí enfrentado essa batalha. Esse ano eu assumi a presidência e aí logo nesse momento que surge essa pandemia, mas a gente está aí lutando, né? E para mim foi um prazer ter esse contato com vocês jovens, né? Eu me sinto até meio deslocada, porque vejo aí uns rostinhos tão novinhos, né? Mas eu espero que eu tenha contribuído e estou à disposição tanto de vocês, jornalistas, como dos novos escritores, porque a gente tem uma coisa, com certeza que vocês ainda não têm, a experiência de vida. Mas a gente não tem, mas essa a gente tem porque já passa dos 60, já viveu bastante, já tem algumas histórias para contar. E eu agradeço imensamente, viu, Kelly? Foi muito bom e só tenho a agradecer. Eu que agradeço a sua presença que ajudou muito o nosso programa, você trouxe muito conhecimento, agradeço demais. E a senhora ainda é jovem, viu? De nada, Elaine. Agora você, Elaine. E eu estou com a impressão que eu conheço Elaine, não sei de onde. Eu já conhecia. Não me recordo, assim, mas pode ser desses espaços aí de Cáritas, de Conrádio. Então, eu posso, nas minhas considerações finais, ler uma poesia que eu gosto muito, que ela foi escrita, né, nas andanças que a gente fez aqui pela região. A gente foi na casa de uma senhora, bem no tempo que estava era janeiro e tinha muita chuva. Então, é sempre uma alegria muito grande
para os agricultores e agricultoras, né, essa época de chuvas. Então, eu fiquei muito feliz vendo a alegria deles, então eu escrevi uma poesia. E aí eu gostaria de partilhar com vocês, se possível, nas minhas considerações finais. Fica à E, é claro, vontade. agradecer também o espaço, o convite. É sempre muito bom, né? Eu me sinto muito à vontade nesse espaço. Posso ler? Pode sim, fica à vontade. Com certeza. Poesia é sempre bem-vinda. Águas de janeiro. De repente, o cheiro da terra anuncia a chegada de um ano de novas ramagens. Da chuva trazida por janeiro, de janeiro trazido pelas chuvas. As veredas abrigam novas vidas, originadas pelas muitas águas de janeiro. Novas canções chegam à caatinga. Pingos, pássaros, a biqueira na cisterna e a chuva na biqueira. E vez ou outra se curte trovão. É a chegada de janeiro com a chuva no sertão. Janeiro trazendo chuva ou a chuva trazendo janeiro. Despertando a caatinga que observava seu cinza e de repente acorda em seu verde exuberante. São as águas de janeiro que chegam ao semiárido, carregadas de esperanças, de crenças e lendas populares. As águas que vêm e vão em janeiro trazem notícias de boa colheita. Assim diz Maria, já semeando na roça. Águas que vêm e vão em janeiro. Vem avisar que é o mês inteiro de água. Pouco sol e muitas nuvens. Assim diz João, já com a sua enxada na mão. E o Manuel, esse, canta na janela e diz que o ano é de festa. As águas de janeiro trazem o sorriso que habita no rosto do menino a banhar na bica. Da Maria a semear feijão, do José a sonhar com a criação. E pelas estradas do semiárido, a poesia desenha o sertão. Em roupagem verde, com poças, lamas, nuvens, pingo e pouco sol. Dando uma trégua à poeira, o cinza amado e o sol também amigo. E em muitos versos corre arredios, enquanto as águas de janeiro correm tranquilas. Como a chuva que traz janeiro e como o janeiro que traz a chuva. Elaine Poeta. Posso bater palma daqui? Obrigada. Muito bom. E como a Marli Veloso disse, conversa literária muito interessante. E é com isso, gente, que a gente termina o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer a presença de vocês, convidadas, do Afonso também, que não está aqui, mas contribuiu muito para o nosso programa. Quero agradecer também a quem está assistindo, quem mandou suas mensagens, seus boa tarde, suas saudações, suas perguntas. Foi muito bom ter você aqui. E também quero dizer que se alguém tiver alguma sugestão de tema para os nossos próximos programas, que comente aqui no nosso chat, ou então lá no nosso Instagram, que é @tvnestante. O programa de hoje teve a produção de Mariana Costa, Eduardo Paulo, Fábio Medeiros e Sara Mesquita. Tivemos como convidados o Afonso Celso, que não está mais aqui, a Deolinda Maria e a Elaine Poeta. A apresentação de hoje foi feita por mim. E o programa Na Estantinha é sob a coordenação de Josimar Santana e o nosso técnico é André Vitor Alves. Gente, até o próximo Na Estantinha, na quinta-feira que vem, 4 horas da tarde. Todas as quintas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Eu quero agradecer muito a presença de vocês duas, do Afonso, vocês são incríveis. E obrigado pelo poema de bônus no final aí do nosso programa, Elaine, foi muito bom. Muito bom. Obrigada, gente. Até o próximo programa. Obrigada. Tchau.